Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje a gente tem um convidado especialíssimo, João Gomes. Seja muito bem-vindo, João. Prazer de novo te receber aqui. Vamos falar de várias coisas. Tu esteve aqui no final do ano passado como terapeuta, mas também como babalorixá, trouxe algumas previsões para o ano e a gente vai falar algumas coisas a mais sobre isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Anne. É um prazer muito grande, né, estar novamente aqui com você, ter este convite, né, sempre muito gratificante, porque a gente sempre faz um ping-pong, né, essa troca de informação e de conhecimento, né, é maravilhoso. Já voltamos para falar, hoje tem muita coisa legal para a gente falar, João. Nós vamos começar com os nossos apoiadores. Nós estamos com a ICF, construtora de Guaíba. É uma construtora que trabalha com a transformação da construção civil no Brasil. Ela transforma sonhos em realidade. Essa construtora, ela tem um projeto muito legal que é ensinar mulheres a fazer a sua própria casa ou trabalhar com isso na construção civil. Então, semana passada foi realizado a primeira turma que se formou, as mulheres fazendo suas casas desde o alicerce e tudo, gente. Então, quem quiser mais informação, entra no Instagram e CF Construtora _Guaíba ou pelo telefone 51 99 71 63 677 e CF Construtora Guaíba. Temos também Movie Cine, um novo cinema no Lindóia Shopping. Abriu há pouco tempo e está com uma programação muito legal. Lembrando que agora, essa semana, entra em férias, tem férias escolares, então é uma boa pedida ir lá olhar no site www.movicine.com.br e ver o que está passando lá para levar a criançada nas férias. Então, entre em contato, Movicine, através do site www.movicine.com.br. Temos também Cooperativa Paulo Freire. Cooperativa Paulo Freire está atuando desde 2014 e trabalha fortemente na coleta e destino correto dos eletroeletrônicos. Muitas vezes a gente tem aqueles eletroeletrônicos, principalmente da cozinha, que estraga com muita facilidade, não tem aonde colocar, não dá para botar no lixo normal. Então, chama a coleta da Cooperativa Paulo Freire e eles vão fazer o destino correto desse maquinário que não te serve mais. Também eles estão com um convênio com a iGreen Energy, que é uma energia solar onde tu faz um convênio e tu recebe diretamente na tua conta de luz um desconto. Além de tu contribuir para uma energia limpa e um equilíbrio do nosso planeta, tu também ganha um desconto em dinheiro em até 20% do valor que tu vem consumindo diretamente na tua conta. Então, são duas situações que te favorecem. Tu contribuir para o nosso planeta, um equilíbrio melhor e também ganhando um percentual de desconto na tua conta. Então, entrando em contato com a Cooperativa Paulo Freire através do número 51 984 85 6773 ou Instagram @coop.paulofreire. Então, gente, que bom te ter aqui, João. Tu veio, estamos no mês de julho, tu veio em dezembro. Acho que foi dezembro. Acho que foi dezembro. Tu participou com outras pessoas. Então, assim, quero te apresentar de novo para o público. O João Gomes, ele é terapeuta espiritualista, babalorixá e agora escritor, palestrante. E vamos falar um pouquinho sobre isso, além de outras coisas, outros projetos que estão aí, né? Chegando na tua vida, sempre inovando, porque isso é o que acontece, né?
Quando a gente tem propósito, quando a gente tem missão, a gente tá sempre na estrada. Sempre fazendo alguma coisa ou outra. E eu quero saber, né, como já faz aí 7 meses que a gente teve o nosso encontro aqui no podcast, algumas coisas que tu falaste lá realmente aconteceram, mas tu como terapeuta espiritualista, também como Babalorixá, e eu já gostaria de saber aí, o que veio primeiro, o Babalorixá, o terapeuta, o espiritualista, como é que foi isso? Fala um pouco da tua trajetória para nós, até a gente chegar ali no escritor, né? Legal, Anne, boa pergunta, né? Sabe que eu entrevisto muitas pessoas também através dos meus programas. E tu tem um programa, né? Isso, na Rádio Vanguarda FM 87.5. Que agora eu estou com 2 programas lá na rádio. Estou com A Hora do Despertar, que é Almoçando com a Espiritualidade, todas as terças-feiras. E tem quartas-feiras à noite o programa Batuque do Sul. Uau. O primeiro programa de rádio aberta, né? Trazendo o conceito das religiões de matriz africana, né? Que é na Rádio Vanguarda. Desmistificando muitas coisas, Nossa, João? O programa tá bem legal, exatamente este é o intuito, né, Anne? É desmistificar, quebrar um pouco, né, este racismo, este preconceito, a intolerância religiosa, né, que existe em torno das religiões de matriz africana. Mas isso é um assunto que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Como você me perguntou, né, o que veio primeiro? Em primeiro lugar, eu sou João Gomes, né, terapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, Babalorixá. Trabalho há muito tempo com espiritualidade. Anne, eu nasci no mundo para vir falar um pouco de espiritualidade, de religião. Quando a minha mãe estava grávida, e ela nem sabia que estava grávida, e ela estava num terreiro de Umbanda, que meu pai sempre... Eu vim de família umbandista, né? Meu pai era um bandista. Participava de um centro espírita em Rio Grande. Eu sou natural de Rio Grande, para quem não sabe, né? Hoje eu moro na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, onde lá eu tenho, né, o meu templo religioso, o Templo A Cabana, na qual eu trabalho com umbanda, com xamanismo, com nação, e tenho a Cabana Instituto Holístico, né, que é um espaço de terapias integrativas. São coisas separadas, né, mas estão todas interligadas, porque, como diz o meu guardião, que eu tenho um guardião, né, todos nós temos, né? Sou cavalo do Exu Tranca-Rua das Almas. Uau! Que é uma entidade que é um dos meus guardiões. E uma vez eu tive muito um conflito, né? Porque eu pensava assim, afinal de contas, o que o mundo espiritual quer de mim? Afinal, o que vocês querem? Querem que eu seja terapeuta? Querem que eu seja um bandista? Querem que eu dê cursos dentro desse universo holístico? Querem que eu seja Babalorixá? Mas afinal, qual é a minha missão, o meu propósito? E aí eu fiquei naquele conflito, fiquei um bom tempo assim. E aí um belo dia eu cheguei e disse para minha esposa, Mitico, um beijo aí para minha querida Mitico, que me acompanha, que está comigo nesta jornada, né? Eu disse para Mitico, olha, quando o seu tranca-rua chegar, que era uma sessão de Umbanda, né? Tu pergunta para ele, tu diz para ele que eu estou num conflito muito grande, eu quero saber da espiritualidade, afinal, o que vocês querem de mim? E aí, naquele momento, a Mitico falou para ele deu uma risadinha, né? Como um bom guardião, como um bom Exu. Para quem não sabe o que é o Exu, é uma entidade, é um espírito, né? Que vem na linha de esquerda da Umbanda. E aí, o seu Tranca-Rua deu uma risadinha e disse, ok, na hora certa eu vou falar para ele. E ali me cozinhou. E eu continuando com aquele conflito, Anne, me cozinhou. E belo dia, eu estava atendendo, fazendo uma terapia. Olha como são as coisas. Eu estava atendendo uma pessoa, fazendo uma psicoterapia, a pessoa na minha frente, contando a história dela, né, querendo uma orientação, e eu escuto do meu lado assim uma voz e disse assim, que legal. Você veio para isto, para ser tudo isto que você é e muito mais.
Quando eu escutei aquela voz, eu dei um pulo na cadeira, olhei para o lado, senti a energia, a presença dele. E aí a pessoa falando comigo disse, mas como assim? Eu falei do nada, né? A pessoa falando para mim, eu disse, como assim? E a pessoa, como assim o quê? Porque a minha cabeça naquele momento foi longe, né? Eu escutando aquilo e aquela voz, um papo reto, assim, a pessoa falando, né, trazendo o seu problema, o seu drama. E eu escuto aquilo e eu digo, como assim? E aí a pessoa diz, como assim o quê? E eu disse assim, não. Aí eu digo, não, em relação a isso, como é que ficou essa situação? Eu emendei, né? Sim, sim, Aí a pessoa continua falando e ele disse assim, ó, você veio para fazer tudo isso que você faz. Ou seja, quem está separando, quem está dividindo é vocês. Nós aqui do mundo espiritual, nós não dividimos nada. É tudo interligado. É exatamente isso que acontece. Quando a gente estuda mais sobre a espiritualidade, a gente começa a entender que a separação das religiões, disso ou daquilo, é o homem que faz, o ser humano. Porque dentro do astral, cada um tem o seu trabalho. É que nem, por exemplo, tem gente que tem uma habilidade para uma coisa, ela vai fazer aquilo. Claro. Eu sempre gosto de trazer exemplos práticos que a gente vive no dia a dia. Então, tem pessoas que gostam de botar a mão na massa e fazer. Tem outras que não, outras que gostam de organizar mais. Uma casa, por exemplo, tem gente que vai botar a mão na massa, vai fazer a coisa mais pesada. Tem uma outra que vai organizar as roupas, outro vai organizar tal coisa. Então, todos são muito importantes, mas cada um faz o seu trabalho e passa para outro, faz o seu trabalho e passa para outra. Mais ou menos isso que acontece, né? E aí caiu a minha ficha, né? Naquele momento eu percebi assim, mas para aí, por que que eu estou me cobrando? Por que que eu tenho que ser isto ou aquilo? E quando ele falou aquilo, né? Ali eu respirei e disse, chega. Chega de entrar em conflito, chega de querer me questionar se eu devo ser pai de santo, se eu devo ser terapeuta. E aí tudo ficou mais leve e eu consegui trabalhar e hoje, Ana, eu trabalho com tudo isso. Aí voltando lá, como é que aconteceu a minha história? Minha mãe estava grávida, não sabia, estava numa sessão de Umbanda, era uma festa de Cosme e Damião. Cosme e Damião, para quem não sabe, é uma entidade da linha da Umbanda de direita, né? Que são as crianças, né? Os irês. E o dia de Cosme e Damião é 27 de setembro. E a minha mãe estava no centro espírita lá em Rio Grande, que meu pai frequentava esse centro espírita, e meu pai trabalhava com um preto velho, que também é outra entidade de Umbanda, né? Que é o Pai Manuel de Angola, que hoje eu tenho o privilégio e a honra também de ele trabalhar comigo, né? Ele foi embora, meu pai, e ele continuou, né, fazendo o trabalho que fazia com meu pai comigo hoje, né? Inclusive eu trabalho na apometria, também eu tenho a egrégora dos pretos velhos do Pai Manuel de Angola. Mas aí o que aconteceu? E estava aquela festa, minha mãe estava sentada na assistência, meu pai dentro do terreiro e as crianças, que eram as entidades, né, os espíritos, que chama-se cavalo mediúnico, né, que é aquele médio que incorpora as entidades. E tinha vários médios incorporados com o Cosme Damião, com as crianças. E aí estavam tudo numa roda, chegaram perto da minha mãe e jogavam guaraná e bala na barriga da minha mãe. A minha mãe ficou toda envergonhada, sem saber o que está acontecendo, né? Meu pai lá no cantinho, incorporado com o preto velho, e os Cosmes jogavam e diziam assim, davam risada, tem um batuqueiro aí dentro, tem um batuqueiro aí dentro, e davam risada e jogavam bola, jogavam bala e tocavam na barriga da minha mãe. A minha mãe ela ficou apavorada. Terminou a sessão, Anne. Aí a mãe disse pro meu pai, olha, João, que coisa estranha, né? Se reuniram, eram em torno de 12 crianças, né? De médios incorporados com Cosme e Damião, e dizendo que tinha um batuqueiro aqui dentro. E meu pai disse pra mãe, Lourdes, tu deve estar grávida. Imagina, eu teria sentido. Tá, terminou ali, foi embora, coisa e tal. A minha mãe procurou um médico. Estava com 4 meses de barriga. A minha mãe perdia, assim, minha mãe tinha um problema sério, ela perdia os filhos, né? E então ela ficou apavorada, ela disse, meu Deus, ela já tinha perdido
3 ou 4 filhas já, né? E ela engravidou, estava com 4 meses e não se deu conta. Foi a gravidez mais tranquila. Nasci numa sexta-feira 13. Às Nossa! 3 horas da tarde. Ainda bem que foi de dia. Então eu já vim selado, Ana, já vim marcado, eu acredito eu, né? Pela espiritualidade, que eu já tinha esta missão, este propósito de trabalhar, né? De trazer a espiritualidade com religião ou sem religião, porque na realidade, como disse o seu Tranca-Rua, tudo se unifica, né? Então eu já vim com essa missão, com este propósito. Ali eu passei, na minha infância, eu tive uma passagem muito forte dentro do catolicismo. Eu participei de centro espírita, tinha um centro espírita lá em Rio Grande, que era kardecista. Eu participava da escolinha mediúnica. Então eu sempre fui assim. Depois eu ia para o centro espírita, para a escolinha da Umbanda. Então eu sempre fui muito de buscador. Desde criança eu já era buscador. Aí depois eu participei de grupos carismáticos dentro da Igreja Católica, participei de grupos de jovens, e eu sempre tive essa coisa meio que, eu não digo liderança, mas de tomar frente, né? Eu me lembro que nós éramos criança e tenho as minhas primas até hoje, né? E nós brincávamos no fundo do pátio. De que nós brincava? Sessão de Umbanda. Quem era o cacique, quem se incorporava, era eu. Então a minha vida sempre foi premiando esse caminho, né, da espiritualidade, da religião. Aí depois tive essa coisa da Igreja Católica, participei dos movimentos carismáticos, fui do Cenáculo, fiz Emaús. E foi indo, foi indo, foi indo. E só que o espiritismo, né, tudo aquilo que me chama a atenção, né, os fenômenos mediúnicos, sempre foi algo que foi muito forte em mim, né? E eu tive, quando eu tinha 7 anos, uma aparição. Eu tive numa sexta-feira santa. Vocês vão até dizer, nossa, esse cara acho que é meio doido, meio louco. Eu era criança e eu enxerguei Jesus Cristo. Eu nunca falei isso assim num programa, estou falando agora pela primeira vez. A única pessoa que acreditou em mim foi meu pai. Fora as outras histórias que eu tive com ele, né? E só que naquele momento aquilo foi lindo, mas ao mesmo tempo foi traumático. Uma criança de 7 anos enxergar Jesus Cristo, né? Eu olhando para o céu e as nuvens se formaram o rosto de Jesus. E naquele momento aquilo foi muito forte, por quê? Porque eu estava passando por uma questão familiar. Meu pai e a minha mãe, assim, meu pai sempre foi um homem muito forte. E ao mesmo tempo que ele era um homem forte, ele era portuário, ele tinha, assim, alguns processos meio de família, meio machista, meio agressivo. E naquele dia ele estava discutindo com a minha mãe na hora da Santa Ceia, do almoço, né? Da Sexta-feira Santa. E eu saí, fui para o pátio. E eu comecei a chorar. E eu tinha uma pedra, assim, que eu me sentava, né? E eu me sentei naquela pedra e comecei a conversar com Jesus, né? E pedi para que Jesus acalmasse, que eles tivessem uma relação mais harmoniosa e que fosse tudo mais leve, né? E naquilo as nuvens se formaram e quando eu enxerguei o rosto de Jesus, imagina uma criança, eu levei um impacto, sabe? E saí correndo, entrei correndo gritando dentro de casa. E ali muitas coisas foram acontecendo. E aí meu processo de visão mediúnico se abriu muito. Aquilo foi uma virada dentro da espiritualidade. E aí depois teve uma outra história, uma outra situação, né? Que depois eu posso contar até mais adiante, que é a sequência, né? Que foi algo que marcou muito para mim. Mas respondendo a tua pergunta, Anne, a Umbanda, a nação, tudo veio primeiro na minha caminhada, né? E chegar a ser um babalorixá foi uma continuidade de todo um processo que eu também, como tudo na minha vida, Annelise, eu não preparo para que as coisas aconteçam, elas acontecem. No começo do ano, né, eu vim aqui e falei da síndrome de Zeca Pagodinho, né? Que é aquela síndrome que eu deixo a vida me levar. E realmente eu deixo a vida me levar
E no começo do ano tu perguntou para mim, e aí, João, falamos das previsões, muitas coisas que eu falei aconteceram, estão acontecendo, né? Até algumas coisas me preocupam bastante, né? Que foram falados até nas previsões, neste bate-papo que nós tivemos. Mas o que me chama também a atenção é que essa coisa de deixa a vida me levar vai acontecendo, né, no meu caminho. Tanto que aconteceu, né, com a parte escrita, que agora hoje também eu já sou escritor, né? E que isso também veio através do convite seu, né, de escrever para o livro, né, que é Terapias Integrativas. Sim. Então as coisas vão acontecendo. E realmente, na minha história, a religião veio primeiro do que ser terapeuta. Independente de Babalorixá, de Umbandista, a religião de matriz africana, Umbanda, nação, veio primeiro na minha caminhada. Eu posso até te explicar depois, se tu quiser, como que eu cheguei a ser um terapeuta. Sim, é interessante isso. Eu perguntei, claro, né, para o pessoal saber, porque a gente já tem um conhecimento, eu te conheço acho que desde 2014, mais ou menos, não me recordo bem, quando tu me procurou para mim dar curso no eu teu acho que espaço. 2010. Eu não me formei em recordo. 2007. E aí tu me procurou para mim dar curso no teu espaço, né? Eu não te conhecia, enfim, daí a gente conversou e eu sempre sou eu acho que tem que ser olho no olho, sentir a energia da pessoa e tudo mais. E a gente conversou e a gente firmou uma parceria, pelo menos íamos tentar, né? E claro, né, João, eu acho que essa questão do tu trabalhar com a espiritualidade, ela é muito séria e muito complexa, então são coisas que podem se interligar, tanto, né, da tua parte do Babalorixá, com os teus guias, protetores, quanto com aquele trabalho que a gente faz com terapia. Porque, na verdade, a gente está ali trabalhando com a espiritualidade. Conforme o que for ali, a demanda do que tu tá fazendo e atendendo, é a energia que vai se colocar para que seja feito o trabalho, né? Então, dentro das conversas, muitas vezes, como tu disse, estava conversando com uma pessoa e veio um pensamento, veio uma voz e tal. E a gente é muito conduzido dentro da parte desse trabalho espiritual que a gente faz. Então, a gente tem que estar aberto. E aí que entra a questão do desmistificar, porque não existe só uma. Por exemplo, formaram-se as religiões. Existe a religião XYZ. Botaram nomes, mas na verdade a parte espiritual ela é igual para todos. Apenas existem alguns dogmas, existem algumas regras que é colocado pelo próprio homem, né? Então, a pergunta é por que hoje tu consegue unificar isso? E eu, muitas vezes, nas conversas contigo, eu acho até que nessa época do conflito, talvez também tivesse esse momento que eu entrei na tua vida e que eu dizia, não, a gente pode trabalhar com a espiritualidade de uma forma geral, e tanto que tem algumas técnicas, né? Então, por exemplo, a técnica apométrica que tu trabalha, eu trabalho com desobsessão terapêutica, ali tem a energia dos guardiões, tem a energia dos mestres ascensionados, tem a energia dos pretos velhos, tem energia de André Luiz, Chico Xavier, enfim, aqueles que são necessários para aquele tipo de trabalho. Então, isso que é o mais importante, a gente está a serviço, nós temos uma missão, e a nossa missão não é só dentro de determinada área, é que nem, por exemplo, tu vir para o mundo e tu querer trabalhar o tempo que tu ficar aqui na Terra, se é 80 anos trabalhando dentro de uma empresa, não dá, tu tem que adquirir conhecimento e ir em frente, e o teu conhecimento tem que ser passado adiante. Eu me lembro de uma situação que eu dava aula ainda no teu espaço, na época eu trabalhava com a psicoterapia reencarnacionista, e tempo depois, né, eu já não estava mais dentro da terapia reencarnacionista,
e eu tive a oportunidade de conversar com o seu tranca-rua, que era a tua Sim. entidade, né? E ele me disse o seguinte, que quando eu dava aula lá no teu primeiro espaço, que muitas vezes dentro daquela fala, né, que eu estava ensinando os alunos, mostrando algumas coisas, ele ficava na porta, ele entidade, né, gente, na porta, escutando tudo que eu estava falando e ele estava aprendendo, ele estava num processo de evolução. Até que chegou um determinado momento, ele disse que o meu mentor, ele disse, o seu mentor me convidou para entrar. E lá, então, eu sentei na última fila e a partir dali, todas as aulas eu estava lá aprendendo. Então, é um processo de evolução. Não quer dizer que quem está dentro da linha, por exemplo, uma linha de mestres ascensionados, que eles sabem muito mais, ou que eles são bem mais importantes. Não, eles todos são importantes dentro daquilo que estão fazendo. Porque, por exemplo, um mestre ascensionado, ele tem uma vibração elevada, ele não consegue entrar aqui na frequência da Terra. Então, ele precisa dos Exus, ele precisa das entidades que têm uma frequência um pouco mais baixa, assim como nós, precisam de nós para fazer determinados trabalhos por causa do nosso ectoplasma. Exatamente. Então, o que acontece? Todos são muito importantes. Né? Então a gente não pode achar que um é menos que o outro, porque quem limpa o chão é menos importante do que quem está fazendo um trabalho de comandar o trabalho de uma forma geral. Né? Não sei se eu consigo me colocar. Mano, são as hierarquias, né? Assim como aqui no nosso plano físico, né, existe hierarquias, né? Ou seja, se nós pegarmos, tem a pessoa que, uma empresa, né? Tem a pessoa que limpa, aí da pessoa que limpa vem para o vendedor, vem o gerente, vem o diretor, enfim, tudo tem um processo. Todos os departamentos são importantes. Todos são muito importantes, desde aquela pessoa que mantém tudo organizado, o trabalho só funciona bem porque existe uma harmonia, o local está limpo, o ambiente está circulando boas energias, e no plano espiritual é a mesma coisa. Quando o seu tranca-rua me disse que quem separa essa questão de religião, de espírito, disso, aquilo, é nós é com as nossas limitações, com o preconceito. Exu é do mal, preto velho é do mal. Gente, isso não existe. Existe o quê? Existe espíritos em evolução. E aí, quando seu tranca-rua, naquela época, te falou aquilo, e ele estava do lado de fora, e um belo dia o teu mentor pediu para ele entrar, o quanto ele, quanto o espírito, né, e entidade, né, evoluiu com a tua fala, com os cursos. E eu sentia isso, porque uma entidade também de Umbanda que está conosco, eles também estão evoluindo. Dentro do nosso planeta há uma grande evolução. Então, há evolução de espíritos encarnados, há uma evolução de espíritos desencarnados, há uma hierarquia aqui na Terra, né? Quem vem primeiro, quem vem depois, né? O filho, depois vem o pai, né? A mãe, os avós, tudo tem uma hierarquia e tudo isso forma um conjunto, né, de emoções, de sentimentos, né, de estrutura familiar, de estrutura profissional, de estrutura espiritual, e tudo está interligado. Né? Quem faz as separações somos nós. Somos nós. Nós temos que entender que orixás, Exu, Mãe Maria, Jesus, mestres ascensionados, tudo estão à mercê do plano espiritual e físico para a grande evolução do nosso planeta Terra, né? E de outros planetas que existem na órbita. Tudo isso serve para quê? Para que a gente, o quanto consciência, o quanto espírito, venhamos a evoluir diante deste processo que Exato. existe. E é uma evolução mesmo, a gente vai ver, nós estamos em constante possibilidade de evolução. Nem todo mundo consegue evoluir, mas a gente não evolui, a gente pelo menos estaciona. E aí, várias coisas foram acontecendo na tua vida, até que chegou o momento que eu segui também, né? Chegou um momento que a gente tem que dizer, chega, isso aqui não dá mais.
eu preciso ir para outra área, sempre muito... Outra área no sentido assim, dentro dos mesmos segmentos, mas se voltando para um outro momento. E uma das coisas foi realmente começar a organização desses trabalhos literários, que hoje eu trabalho com a antologia, que são livros escritos por várias pessoas, né? E aí o primeiro, dentro das terapias, que foi feito agora em março de 2025, o lançamento, eu te convidei para escrever algo dentro das terapias integrativas. Porque o livro era sobre isto, né? Então, o teu assunto foi a apometria, que é justamente o quê? Um trabalho. Eu trabalho com a apometria, por exemplo, desde 2005. Por uma necessidade que eu vi que acontecia com as pessoas que vinham me buscar no consultório. E aí eu senti necessidade de procurar algo que pudesse trabalhar a parte energética, espiritual das pessoas, e a apometria foi uma coisa maravilhosa. E tu dá curso, né? Atualmente tu dá curso de apometria, que faz, a apometria é um trabalho, uma técnica que trabalha vários segmentos ali, né? Dentro daquilo que é necessário. E aí tu trouxe para esse livro, que é o Terapias Integrativas, Corpo, Mente e Espírito, aqui, né? Ó, que ainda não adquiriu o seu, ó, está na hora de adquirir, que tá muito legal, né? Tá muito maravilhoso esse livro, sucesso. E ele é um compêndio, um verdadeiro compêndio, assim, aqui tem 17 escritores hoje, né? Cada um falando de um método, técnica, terapias, enfim, e tu escreve sobre apometria. E eu quero saber, assim, como é que foi para ti essa experiência? Porque tu nunca tinha escrito, né? E como é que foi o João nesse momento do convite e o João pós, né? Convite, escrevendo, se tornou escritor. Vou até botar aqui para o pessoal olhar. Legal. Como é que foi para ti, então, João, essa trajetória hoje como escritor, né, também? Então, Anny, na realidade, no primeiro momento, quando você me convidou, eu disse, nossa, será que eu devo escrever? Será que eu estou preparado? Porque eu sou uma pessoa, Anny, que tu me conhece muito bem. Eu sou escorpiano, né? Eu sou muito aventureiro, mas eu sou muito terra. Eu sou muito pés no chão, né? E tudo que eu faço, eu acredito que tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer, a gente tem que se aprofundar. A gente tem que estar preparado. E eu me perguntava no primeiro momento, será que eu estou preparado para escrever? E aí, mais uma vez, vem aquela vozinha, né? Aqueles mentores, aqueles guias que nos acompanham. Disse, não, como que não? Se você dá curso de apometria. E aí, então, eu parei, pensei, e aí, João, vamos participar dessa antologia? Tu fala de apometria. Nossa, eu sou encantado, eu sou apaixonado pela apometria. Por que eu me apaixonei pela apometria? Porque a apometria é este conjunto de ferramentas que possibilita a gente trabalhar com todas as egrégoras espirituais. Então, dentro da apometria, eu trouxe toda a minha bagagem, né? Desde quando estava na barriga da minha mãe, trouxe todo este olhar reencarnacionista que a gente vai pegando, né, da psicoterapia. Hoje estou ministrante do curso da psicoterapia reencarnacionista, né? E aí trago essa caminhada toda e unifico. E tudo isso está dentro da apometria, que tu tem a possibilidade de trabalhar com as energias de preto velhos, com as energias de mestres ascensionados, o Exu, guardião, com as energias... Os xamãs, ciganos, orixás, mestres ascenso, né? Todas as formas de consciência, seres de arquitudes, de outras dimensões, de outros planetas. Então, a apometria, ela te dá toda essa possibilidade, essa infinita possibilidade de você mergulhar dentro das consciências e tratar situações de vidas passadas, tratar personalidades, tratar processos obsessivos, né? Que todos nós, de uma maneira ou de outra,
passamos por processo obsessivo, seja ela uma obsessão de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Então a apometria, ela me possibilitou usar todo este conhecimento, né? Todo este mergulho que eu faço na minha vida atual. E então assim ela me possibilitou escrever terapias integrativas, falar de apometria. Nossa, foi fantástico, foi maravilhoso. Não só maravilhoso, Anne, que me abriu tantas portas, sabe? E eu estou colhendo frutos hoje, né? Dessa primeira escrita da apometria. Eu já tinha vontade, né, de escrever um livro de apometria. Eu tenho um canal no YouTube, né, que foi um canal que eu trabalhei, eu acredito que faz uns 15 anos mais ou menos que eu tenho esse canal, e eu fiz um trabalho de pesquisa das religiões de matriz africanas com babalorixás e yalorixás. O nome do programa era Babalaô para Babalaô. Então foi um programa assim que deu uma grande percussão aqui no estado e fora do estado, que eu entrevistei grandes nomes, muitos deles até não existem mais, né, partiram, né, mas ficou registrado a história desses babalorixás. E então foi muito legal esse trabalho. E eu agora, depois das terapias integrativas, né, me deu um start. Vou transformar num livro. Vou pegar todas essas minhas entrevistas e vou transformar no meu livro, Babalaô para Babalaô. Então, terapias integrativas abriu essa porta. Comecei a fazer esse trabalho. Quando eu estou nesse trabalho, já tinha me procurado há um tempo atrás, um babalorixá, que me disse assim: João, eu quero que você escreva a minha história de vida. Esse babalorixá é de Rio Grande, é o Pai Pedro de Oxum. Que ele foi a primeira pessoa, olha o que a espiritualidade faz na minha vida. É aquilo que eu te disse antes, Anne. Deixa a vida me levar. Eu sou fã do Zeca Pagodinho porque eu entrei o ano surfando, vendo o que o ano ia me preparar, né? E aí, quando eu participei do lançamento da Terapias Integrativas e veio às redes sociais, né? Há uns 10 anos atrás, ele me disse assim: João, eu quero que você escreva a minha história de vida como babalorixá. Na época, eu estava no auge do programa Babalaô para Babalaô, né? E disse: olha, mais adiante nós voltamos a conversar. 5 anos atrás, ele me disse: ei, João, vamos fazer meu livro? E eu disse assim: olha, Pai Pedro, eu ainda não me sinto preparado. Eu estou com outros projetos. Agora lançamos, né, o Terapias Integrativas. Um mês depois, ele entra em contato. Agora você está preparado. Eu quero a minha biografia, João. E aí eu estou também agora trabalhando em cima deste projeto, que é a biografia Pai Pedro de Oxum. Estou no processo de pesquisa. Inclusive eu estou vindo, né, de Rio Grande, passei o final de semana. Eu estava desde terça-feira lá coletando materiais, né? E em novembro vai sair. Vai sair 2 livros, Anne. A biografia, vai sair a biografia Pai Pedro de Oxum, vai sair o meu livro Babalaô para Babalaô. E aí eu recebi um convite muito especial de você também, que é fazer, né, escrever, né, no terapia próximo, integrativa. Exatamente. Então, é gratificante, assim, Muito. saber que através de um trabalho que eu estou fazendo, que eu me identifiquei bastante, com certeza norteado pela espiritualidade, algumas pessoas abriram outras portas e tu é uma delas. Então, assim, talvez aquele passinho que precisava, que tu não estava dando, tu deu, tu escreveu, tu acreditou e viu que dá para ser. E agora tu vai abrir portas, continuar abrindo as tuas portas e abrindo portas para os outros. E sem falar que agora também, o que aconteceu? Diante disso tudo, olha o que fez esse livro, né? O quanto ele abriu portas e está abrindo. Aí um pai de santo lá de Caxias do Sul, né? Pai Carlos de Emanjá, Carlos Melo, que também é escritor, estava
no forno, no forninho com o livro pronto, Exu, Magia e Mistério. O que ele me chama e disse: João, quero conversar contigo. Estou com o livro pronto, já está indo para a gráfica, né? Mas eu quero que tu escreva sobre a Umbanda universalista. O Exu na linha de Umbanda universalista. Olha, que legal. E aí, só que eu preciso que tu faça isso para ontem. E eu também quero que tu escreva, que tu apresente este livro. Olha a responsabilidade. Tu Anny. escreveu um capítulo e mais a apresentação do livro. Que lindo isso. Então, assim, eu digo, nossa, Anny, eu fiquei assim, encantado de ver. E aí, as portas vão se abrindo de uma maneira, né? Porque não estava nada programado. Quando a gente está na missão, João, quando a gente está no nosso propósito, a gente está no caminho certo, as portas vão se abrindo. Eu sempre digo isso. Quando eu não estava dentro da minha missão, dentro do meu propósito que eu coloquei no meu planejamento reencarnatório, é como se eu andasse num corredor, só para a pessoa poder entender, com várias portas. E eu tentava abrir as portas, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre fiz muito curso, sempre busquei me aprofundar naquilo que eu estava fazendo. Mas essas portas não abriam, porque eu não estava dentro daquilo que eu me comprometi. E se as portas se abrissem, eu não ia voltar, porque estava dando certo, né? Então a espiritualidade faz isso. Só que daí, quando eu me dei conta, eu disse, não, vou tentar fazer tal coisa. E imediatamente essas portas foram se abrindo, e é o que acontece. Então, o que acontece? Através de um convite, que tu meio que titubeou, eu disse, João, vamos, tu tem condições, eu te auxilio naquilo que for necessário, assim como eu fiz para todo mundo. Claro. E deu certo. O livro é sucesso, tá aqui, ó. E agora nós estamos indo para o segundo volume, que já está em andamento e que vai ser agora o lançamento, gente, já vão se preparando. O lançamento vai ser agora em outubro, início de novembro também. Que daí esse tem uma coisa a mais, que é como a gente está agora passando pela questão da expansão da NR1, que é algo que vai mexer com todas as empresas, né? A gente já está no processo, e a partir de 2026, quem não tiver se moldado aquilo, infelizmente vai dar ruim. Então, nós estamos dentro desse projeto, trabalhando para que mais terapeutas que tenham experiências, enfim, possam trabalhar dentro das empresas, né, dentro desses projetos que serão necessários. Então, eu te convidei de novo para fazer parte, para que tu pudesse falar, inclusive te sugerir, né, um título. Sim. Que são a contribuição das terapias integrativas, né? Na prevenção dos riscos psicossociais. Por quê? As terapias integrativas, elas têm tudo para contribuir, absolutamente tudo. Depois que é feito todo o levantamento da empresa de uma forma geral, onde ali abrange tanto empregado quanto empregador, todos os setores, o que precisa, né, a quantidade de funcionários, o que acontece, porque a questão da expansão da NR1, ele aconteceu porque o Ministério Público, ele percebeu que teve um aumento de 64% a 68% de 2023 a 2024 de doenças mentais. O que dentro da pesquisa que foi feita, o que ficou ali muito em evidência? Ansiedade, estresse, depressão, burnout, assédios. Então, assim, se não ser tomada uma providência, o que vai acontecer? Muito mais. Hoje o percentual, né, dentro do levantamento estatístico era 64%, 68%. Mas se não tomar uma providência, o que vai acontecer? Vai aumentar, e quem acaba sofrendo, além do próprio funcionário, o trabalhador, que vai ficar ele vai ficar afastado das suas atividades, e aí o valor que ele ganha
em salário, em dinheiro, reduz, então o poder aquisitivo dele baixa, sem contar que aí entra mais a questão da autoestima, autoconfiança, porque ele está afastado do trabalho, tem a questão da própria empresa que fica sem aquele funcionário e vai ter que contratar alguém para fazer aquele trabalho, e tem o INSS que tem que pagar, né, através do auxílio doença, tem que pagar para esse funcionário. Então, o que acontece? Tem que estancar isso imediatamente. Então, esse livro aqui, o Terapias Integrativas, ele já traz, porque ele tem aqui, ele tem as terapias que são aceitas pelo SUS, e outras, né? Porque nem todas são aceitas pelo SUS, mas não quer dizer que as que não são aceitas não são tão eficazes como? Porque a gente tem essa experiência de 20 e tantos anos com pessoas trabalhando direto e vendo a eficácia desse trabalho. Então, o Terapias Integrativas Corpo, Mente e Espírito, volume 2, ele vem com essa batida aí, e por isso que eu te convidei para fazer essa parte, né? Então, tem mais alguns terapeutas escrevendo e a gente está dando a ênfase justamente para isso, ansiedade, trazendo cada terapia, método, ou depressão. Dando, tipo assim, cases de sucesso que tiveram na melhora da ansiedade, melhora ou cura da ansiedade, do estresse, da depressão. Porque uma coisa que a gente precisa entender também, que todas essas coisas, elas afloraram dentro da empresa. Isso é muito importante entender. Afloraram, porque existem traços de personalidade dentro dessas pessoas, esses espíritos encarnados, que precisa ser melhorado, que dentro daquilo que está acontecendo na empresa, dentro das cobranças que estão sendo feitas, estão vindo à tona esses sentimentos e emoções, essas situações que são tidas como doenças mentais, né? Da saúde mental, aliás. O que acontece? Aflorou porque, bom, de repente, uma cobrança excessiva, daqui um pouco, aquela pessoa preocupada, eu não vou conseguir atingir a meta, e o que pode acontecer? Eu posso ficar sem trabalho, e aí ela vai pensando que aquilo não vai dar, e ela vai se tornando ansiosa, porque ela está sempre lá no futuro. Depressão é aquela que está sempre mais no passado. Claro. Tá ali dentro da tristeza, da melancolia, do não vai dar certo também. Então, cada um tem uma característica. Então, o nosso trabalho, que a gente está fazendo essa parceria também, né, João? Já falando aqui em primeira mão, a gente tá... Aguarde que vem novidades. A gente está fazendo essa parceria, que vai ser realmente uma coisa muito grandiosa, muito legal, porque a gente quer trabalhar para as pessoas, independe se é empregado ou empregador. A nossa missão é com as pessoas. Aquilo que a gente já faz, na verdade, a gente está levando para dentro das empresas, mas entendendo que aquela pessoa que aflorou a ansiedade dentro do trabalho, ela também é ansiosa dentro do trabalho, não só dentro do trabalho, mas dentro da casa, dentro da vida pessoal, dentro de tudo. E a gente precisa curar ou fazer com que esse ser que está aqui vivendo essa vida terrena tenha consciência disso. E o que ela pode fazer para melhorar? E aí entra o nosso trabalho. Porque na realidade, né, o que está acontecendo, né? Eu não sei se nós temos ainda um tempinho. Podemos falar um pouquinho mais, só. Então o que acontece? O que a gente percebe, né? No âmbito no geral, as pessoas estão freneticamente vivendo suas vidas num atropelo. O que eu quero dizer com isso? O tempo todo a gente está numa correria constante. E essa correria, ela faz com que sempre tenha alguém por detrás exigindo, cobrando, determinando. O próprio sistema nos faz isso. Vamos olhar trazendo isso para dentro de uma empresa. Por exemplo, dentro de uma empresa, né, nós temos, como nós falamos desde o início, né, as hierarquias, né? Por exemplo, você trabalha eu trabalhei muito tempo dentro da indústria, né? Eu trabalhei muito nessa parte, eu já fui metalúrgico, né? Sou formado em química. Além de toda essa caminhada espiritual, eu trago também essa bagagem, né, da química industrial. Eu tinha uma empresa de inspeção de produtos perigosos, né, que até hoje eu ainda faço algumas coisas. Então, o que eu vejo, né, nas indústrias, nas empresas? Há uma cobrança muito grande, né?
a uma necessidade, a uma exigência do mercado. Aquela empresa, aquela indústria, ela tá cheia de profissionais que vem presidente, o diretor, o gerente, o supervisor, o chefe do departamento. E aí, um vem cobrando o outro. Quando chega até ti, o teu supervisor, o teu chefe diz assim, eu preciso disso aqui para hoje. Mas ele já está sob pressão, que o gerente já pressionou ele, que já veio lá do outro departamento, e aí chegou nas tuas mãos e tu estás assim com a tua mesa cheia de papéis, de documento, e você tem que dar conta. E aí, João, só um parênteses, essa pessoa que está sendo cobrada pelo seu coordenador ou seu gerente, ele está com problema em casa. Exatamente. Ele está com problema no seu relacionamento, ou ele está com problema financeiro, ou ele está com um filho doente, Exatamente. ele está com a cabeça cheia. E aí ele chega no trabalho e tem mais cobrança. O que vai acontecer? Ele não sabe lidar com aquilo. Não. Porque às vezes ele não está dentro de uma terapia, ele não tem com quem conversar. Então, o que vai acontecer? Vai dar problema no corpo físico, vai dar problema no mental, vai dar problema no corpo físico. E aí, o que acontece? Quando dá um problema que tu não consegue mais lidar com aquilo, tu é encaminhado a se afastar. Exatamente. Por quê? E por que e aí que entra o grande problema da NR1, que é o que o Brasil, o que o Ministério do Trabalho se alertou. Nós estamos tendo um custo elevadíssimo de profissionais doentes. E por que as pessoas estão ficando doentes? Por que as pessoas estão com a extremidade altíssima de ansiedade, de depressão, de burnout? Por que está acontecendo isto? Porque esses profissionais, esta pessoa é um ser humano antes de qualquer coisa. Como você disse, né, ela traz um problema delas pessoais, às vezes está com problema no casamento, um filho, e aí chega na sua empresa, tem tudo aquilo para dar conta, e aí vem alguém te cobrando, o tico-teco não responde, chega uma hora que não tem. Já é natural e normal do ser humano, todos nós estamos passando diante de tudo que estamos vivendo, a ansiedade. A ansiedade já faz parte da nossa vida, porém, ela tem graus, tem níveis, né, que pode chegar a níveis extremos da ansiedade. Porque hoje todo mundo toma um floralzinho, toma um remedinho. Por que está cada vez mais crescendo a indústria farmacêutica? Em qualquer cidade do Brasil, chega a ter uma farmácia do lado da outra. As pessoas estão adoecendo cada vez mais. E nós não estamos nem falando de religião, não é isso. O que acontece? As pessoas estão passando por questões emocionais e essas questões emocionais causam um desequilíbrio. Eu escutei agora, recentemente, né, nós lamentavelmente perdemos, né, uma das grandes cantoras brasileiras, que é a Preta Gil, e eu estava vendo no Instagram que ela disse assim, antes dela ir para os Estados Unidos para fazer o tratamento, está na hora de eu cuidar de mim, de eu cuidar da minha parte emocional, mental e espiritual, né, porque isso afetou meu físico. E o que está acontecendo? Se o Ministério do Trabalho não olhar para isso, se esta NR1 não for uma NR ativa, tá? Já está acontecendo de muitos profissionais estarem com doenças além desta ansiedade extrema, além da depressão, porque toda doença, gente, ela começa onde? No nosso mental. As doenças são psicossomáticas. Psicossomáticas. E aí o que vai acontecer? Aquele ser humano vai ficar tão no seu limite e vai ir para o físico. E aí o que acontece? Um tumor, um câncer. Aí é que vem as doenças no nosso corpo físico, aí para o rim, dá um infarto, né? Acontece problemas cardiovasculares. Por quê? A pressão. E aí as pessoas não estão entendendo que a pressão externa, né, que é feita pelo sistema de que se vive, ou familiar ou profissional, acaba causando um desequilíbrio e transformando a nossa pressão interna. Por isso que sobe a nossa pressão ou desce o desequilíbrio. Sim. Né? E é muito importante a gente falar também
Nós estamos no mundo físico, a gente está dentro de uma matrix que nos cobra muito o ter. E a gente esquece de ser. Exatamente. E no final de tudo, nós viemos para ser. O ter é necessário porque tu precisa comer, beber, vestir, calçar. Exatamente. Então a gente precisa sim da moeda de troca, que é o dinheiro. Mas a gente se perdeu nisso. Exatamente. Porque tu esqueceu que é o ser. Quando tu sai dessa encarnação, que o teu corpinho fica aqui e tu, espírito, né, volta pro teu lugar de origem, tu vai levar só o que tu acumulou no teu corpo emocional, no teu corpo mental e no teu corpo espiritual. Exatamente. Porque o que ficou do corpo físico, ele ficou ali. Exatamente isso. E aí a gente tem que se dar conta que tudo aqui, Anne, é passageiro. E se nós não cuidar, como disse a Pretinha Gil lá, se nós não pararmos um pouco e cuidar, né, do nosso físico, do nosso mental, do nosso espiritual, o tico-teco vai acontecer alguma coisa, e vai estourar alguma coisa dentro de você. E isso está acontecendo. Então, a NR1, ela veio para fazer com que as empresas, a indústria, o comércio, diga pause, stop, para que as pessoas possam conseguir ressignificar. Porque assim, como eu disse, a gente está no mundo físico e as coisas precisam acontecer. Mas como tu vai fazer? Entendeu? Tu tem que ter um olhar com lupa para o teu funcionário, para as coisas que estão acontecendo. Porque a gente sabe que aquele funcionário que veste a camiseta, ele vai fazer acontecer. Mas se ele está ali simplesmente pelo o salário do final do mês, ele tá ali só por isso. Ele não tá vestindo a camiseta e ele não tá também levando a tua empresa à frente. Então, o olhar precisa ser mudado. Então, precisa ser ressignificado. E agora, com esse boom, desse aumento enorme, onde tá batendo no bolso do governo, o que acontece? Tem que olhar. E, gente, as empresas, os empresários que não estão levando a sério, vai ser cruel o ano que vem. Então, assim, se liguem. E por isso a gente está aqui, por isso a gente, com essa expertise de 20 e tantos anos, eu fiz um MBA para trabalhar em empresa em 2013. Já tenho faço parte de uma ontologia lá naquela época, falando sobre esse clima organizacional, as relações interpessoais, todas as coisas que são necessárias para que tu tenha uma vida saudável dentro de uma empresa. E, claro, com as demandas as coisas foram se perdendo, mas a gente precisa resgatar isso de novo. É necessário, porque senão tu não vai conseguir mais trabalhar da forma como trabalhava. Tu vai ficar em licença, e aí vem mais ainda, porque quando tu não te sente produtivo, o que acontece? Tu vai definhando. Exatamente. E isso não é bom para ninguém. Então, a NR1, de certa forma, ela veio, é uma forma até, eu acredito muito que a espiritualidade encontrou de fazer com que as pessoas se ligassem nessa questão que está levando o ser humano à doença. Não tenhamos dúvida disso, né, Anne? E aí o mais interessante disso tudo é que a nossa profissão de terapeuta, né? Eu também tenho uma pós-graduação em terapias complementares, né? E aí a gente usa toda essa bagagem, todo o nosso conhecimento, e a gente pode levar tudo isso para dentro de uma empresa, dentro de um grupo, dentro dos gestores, trabalhar com as terapias integrativas e complementares para que, além de atender a NR1, a gente vai ajudar aquela empresa a conseguir diminuir este índice alto, né, que as empresas estão tendo, tanto de funcionários com depressão, funcionários com ansiedade, funcionários com alto índice de burnout. Tudo isto, com as terapias complementares, pode sim, com toda a certeza, haver essa prevenção para que isto seja interrompido, né? Através de uma meditação, através da cromoterapia, através da energia universal. Tem diversas técnicas e formas de colocarmos as terapias integrativas dentro das empresas. E a conscientização daquele ser humano. Porque ali dentro da empresa se mostra muito, mas como eu disse, ele é um ser humano com
com essa dificuldade nesse momento, que está se mostrando na empresa, mas também em casa, na sua vida pessoal. E quando ele tiver a crise de ansiedade, o que ele pode fazer sem ter que correr para o hospital? Porque a sensação de uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade é a sensação de morte. É horrível. Tu não consegue respirar, parece que tu tá à beira da morte realmente. E isso é apenas o início para chegar numa crise de pânico, que é muito pior. É muito pior. Então, e uma depressão? A pessoa que fica sem um propósito de vida, eu, como terapeuta, atendo muita gente com depressão, muitas pessoas que já tentaram suicídio, inclusive. E quando tu pergunta, mas tu, em nenhum momento tu pensou, por exemplo, que tu tem filho pequeno, que teus filhos iam ficar aí sem ninguém? E a pessoa me responde o seguinte: eu, naquele momento, só pensava que eu era um estorvo na vida deles. E do jeito que eu estava, eu não estava conseguindo ajudar, então era melhor eu sair da vida deles para eles seguirem. Então a pessoa fica totalmente desnorteada, né? Mas isso é um assunto maravilhoso que a gente vai ter que voltar de novo para falar, e vamos trazer mais colegas aqui falando sobre isso, porque a gente tem aí muito assunto realmente para esclarecer, para trazer, para as pessoas entenderem o quanto essa NR1 hoje ela se faz necessária, e nós que vamos estar trabalhando diretamente dentro dessa parte dos riscos psicossociais, porque a expansão da NR1 ela se deu muito com a questão dos riscos psicossociais, mas o olhar, o crivo está sendo muito forte para toda a NR1. Então, assim, tem muita coisa que antes passava despercebido que não vai passar mais. Inclusive, essa questão dos riscos psicossociais. Então, a gente vai ter que voltar realmente e falar mais vezes sobre isso, né, João? E fazer também, né, deixar bastante claro, assim, que nós estamos com um projeto, né, para que a gente leve para a empresa de vocês, para o consultório, para as clínicas, para o comércio, né, este projeto, ajudando as empresas, né, ajudando você a atender a NR1, principalmente com foco com que a sua equipe tenha uma saúde mental equilibrada, leve, tranquila, porque o principal de tudo isso, como é bom você ter uma equipe saudável, né? E se você perceber que ali você vai ter um problema com um desfuncionário, não é demiti-lo, não é mandar embora, bem ao contrário, é dar. E é o que exatamente a NR solicita, é dar atenção, é dar o recurso necessário, o suporte, para que aquele profissional que está frágil, que está estressado, que está no seu limite, consiga dar a volta, se equilibrar e ficar bem. Que este é o objetivo. Você estava falando dos seus atendimentos, eu me lembrei de uma moça que me procurou, em terapia também, e ela me disse assim: Anne, eu vou matar meus filhos e vou me matar, e matar o meu marido. Eu fiquei observando isso, conversando com ela, digo, mas tem essa necessidade? Tem porque eu não quero mais viver. Eu estou no último da depressão e eu vou agora matar meus filhos e mato meu marido e depois eu me mato. Então ela já estava com o plano todo pronto. E aí, através das terapias, através da apometria, fiz uma apometria nela, você não tem, imagina. Aí entrei em contato, ela marcou um outro horário, era outra pessoa. Consegui com as terapias, consegui, né, com o processo terapêutico, tirar. Porque ela tá o padrão vibratório dela está tão baixo que ela entrou numa frequência vibratória de ter os acompanhamentos espirituais. E isso quando ela perdeu o trabalho, viu? Ela saiu, tinha sido demitida da empresa, né? Ela não estava mais atuando e aí ela surtou. O quanto tudo isso pesa, e quantas pessoas conseguem chegar até nós e a gente consegue ajudar. E quem não consegue? E aí entra um projeto que a gente está ainda alinhavando, né, João? Só vamos dar um pequeno spoiler e vamos terminar. Gente, terapia para todos. Tu já pensou o quão importante é terapia? A terapia ela tem que começar desde pequeno. Aquela criança que é envergonhada,
aquela criança que é tímida, aquela criança que se sente menos que o coleguinha, que tem uma roupinha melhor, que tem uma inteligência que parece ser maior. Então, assim, a terapia tem que ser para todos. E eu venho me conscientizando muito disso, porque às vezes as pessoas, muitas pessoas ainda, né, de uma época mais antiga, tem aquele pensamento de que terapia é para louco, psicólogo é para louco. Não, gente, é para não ficar louco. É isso aí. É para não ficar louco. Então, assim, terapia tem que ser para todas. E, ó, é um projeto que a gente está aqui engordando eles e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. João, temos que terminar, nosso tempo terminou, mas está muito legal isso e eu te convido de novo a vir para que a gente possa falar mais sobre todas essas coisas que são necessárias, porque a gente está vivendo realmente um momento muito delicado, né, dentro do nosso... da nossa desse momento atual aqui, né, nós estamos vivendo uma transição planetária bastante turbulenta e com muitas coisas em nível de países, né, que a espiritualidade precisa ser levada a todos com muita consciência. Então, quero te agradecer ter aceito o convite de ter vindo falar aqui um pouquinho. E tem muito ainda que falar, mas a gente tem um tempo, né? Então, muito obrigada e que tu possa vir outras vezes. Eu que agradeço, Sônia, agradeço, né, todo esse teu carinho, né, o programa Buscando Equilíbrio, né, que já está aí, que está fazendo acontecer, né, que cada vez mais você tenha essa disponibilidade deste projeto maravilhoso, de trazer o conhecimento, trazer a cultura, trazer este bate-papo que leva toda a tua sabedoria, né, para as pessoas através desse podcast. Muito obrigado e com certeza, a hora que tu quiser, estou aqui à disposição, que é sempre muito gratificante estar junto com você e eu que agradeço, né, por ser esta mulher que traz o despertar na vida das pessoas. E se você for convidado para participar de uma antologia da Annelise Lopes, não pense duas vezes, porque ela transforma, ela transformou, né? Ela me fez em 6 meses abrir um caminho assim novo na minha história de vida, que eu tenho certeza que vai ter muitos registros e eu vou vir aqui ainda falar dos meus livros que eu estou escrevendo e quem despertou isso? Annelise Lopes. Gratidão, João, obrigada pelo carinho mais uma vez, obrigada pela parceria, obrigada por acreditar nos meus projetos também. E se Deus quiser, tudo aquilo que tu tá aí criando também já está dando certo, eu tenho certeza disso, porque tu é uma pessoa muito verdadeira, tu é uma pessoa que acredita muito no outro e acredita que o mundo pode ser sempre muito melhor. Então, obrigada também pelo carinho de sempre. Gratidão. E agora a gente vai terminando, mas antes vamos falar dos nossos apoiadores. Vamos falar sobre a ICF Construtora de Guaíba, que é uma empresa que trabalha com a construção civil, a transformação da construção civil no Brasil, transforma sonhos em realidade. Gente, eles estão com um projeto muito legal, que é ensinar as mulheres a construir casas, construir a sua própria casa e construir e trabalhar com isso. Então é muito lindo, terminou a primeira turma agora, há uns dias atrás. Então eu acredito que realmente transformar sonhos não é para qualquer um, mas é para a ICF Construtora de Guaíba. Quem quiser maiores informações, por favor, entre lá no Instagram, @ICF Construtora _Guaíba, ou pelo telefone 51 9971 63677. Estamos também com a Movie Cine, que é o novo shopping no Lindóia. O novo cinema no Lindóia Shopping, que fica na Cis Brasil 3522. Agora estamos entrando no período de férias das crianças. Vá lá conferir no site www.movicine.com.br como é que está a programação para as crianças nessas férias, pequenas férias que eles precisam aí desopilar um pouquinho. Então, Movie Cine lá no Lindóia Shopping. Temos também a cooperativa Paulo Freire,
Cooperativa Paulo Freire está atuando desde 2014, trabalha com coleta e destino correto dos eletroeletrônicos. Eles também estão com uma parceria com a iGreen, que é um trabalho feito muito dentro da energia limpa, da luz, né? Então, o que acontece? Hoje, tu fazendo essa parceria com a iGreen, tu vai conseguir, além de ajudar o planeta nessa questão da energia limpa, tu também vai receber um desconto na tua conta de luz. Então, tu imagina, tu contribuir para uma melhora do planeta e ainda receber um desconto ali na tua conta de luz. É muito bom, né, gente? Então, entra lá e fala com a pessoa responsável, que é o número 51 984 85 6773, ou através do Instagram, @coop.paulofreire. Então, entra lá e fala com a pessoa responsável e ganha um desconto no final do mês. Isso é muito legal. Então, pessoal, muito obrigada. Hoje a gente trouxe um assunto extremamente importante, mas vamos falar mais ainda sobre essa questão da saúde mental e que está pegando muito aí através da NR1, que é um trabalho realmente que precisa ser desenvolvido cada vez mais. Muito obrigada e até a próxima. E a gente pede para que as pessoas possam vir se inscrever no canal, compartilhar essa live, se for importante, compartilha com seus amigos, levando essas informações que a gente trouxe aqui. Muito obrigada e até a próxima.